Capítulo 4 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Se você tá aqui com a gente até agora, obrigada por acompanhar. Deixe seus comentários aí, eu tô gostando de ler todos os comentários de vocês. Curte o vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreve. Então vamos lá. Bum! Bateram outra vez. Duda acordou assustado. Onde está o canhão? Perguntou abobado. Não, se vocês não estão lembrando do último capítulo, deu meia-noite, é aniversário do Harry. Eles estavam lá naquele casebre, no meio do mar. E na hora que deu meia-noite, o capítulo 4 começou com esse boom de alguém batendo na porta. E todo mundo acordou assustado. Ouviram alguma coisa cair atrás deles e o tio Walter entrou derrapando pela sala. Trazia um rifle nas mãos. Agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava. Porque no último capítulo ele parou em um lugar e comprou algumas coisas, comprou comida e tinha esse pacote fino e eles sabem que agora era esse rifle. Quem está aí? Gritou. Olha que estou armado. Aí fez um silêncio e em seguida, tram! A porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e com um baque ensurdecedor desabou no chão. Um homem gigantesco estava parado ao portal. Tinha rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada. Mas dava para ver seus olhos luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo. O gigante... Então, olha, veja só quais características a gente já tem até agora dessa pessoa. Ele é gigantesco, como dizia aqui. Tinha o rosto completamente oculto por uma juba peluda e uma barba selvagem. Então, tinha um cabelo grandão, muito peludo e uma barba sem aparar, né? E aquela barba sem aparar só deixou crescer e ficou do jeito que tava. E ele descreve que no meio disso tudo dava para ver os olhos dele ali por trás. O gigante espremeu-se para entrar no casebre, curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto. Abaixou-se, apanhou a porta e tornou a encaixá-la sem esforço no portal. O ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco e ele se virou para encarar todos. Não poderia preparar uma xícara de chá para nós, poderia? Não foi uma viagem fácil. Como se nada estranho tivesse acontecendo, né? Como se ele não tivesse invadindo a casa de alguém. Ele arranca a porta do lugar, coloca de volta no lugar e chega pedindo café. Chega pedindo chá, porque ele é britânico. Os britânicos gostam de chá. Chegou pedindo chá, como se, tipo assim, ele já fosse de casa, todo mundo soubesse que era ele, muito engraçado. E dirigiu-se ao sofá onde Duda estava paralisado de medo. Chegue pra lá, gordão, disse o estranho. Duda soltou um guicho e correu a se esconder atrás da mãe, que parara encolhida e aterrorizada atrás do tio Walter. Ah, aqui está o Harry, disse o gigante. Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso. Vocês lembram que no filme ele confunde o Harry? Ele acha que o Duda é o Harry. Mas aqui no livro, não. Aqui ele reconhece o Harry. Até porque o Duda correu para trás dos pais dele. Mesmo assim, ele reconheceu o Harry, né? Porque ele conhecia os pais dele. A última vez que eu vi, você era um bebê, disse o gigante. Você parece muito com seu pai, mas tem os olhos da sua mãe, tá vendo? Então ele ia saber diferenciar o Harry do Duda. O tio Walter fez um som estranho e rascante. Exijo que saia imediatamente, disse. O senhor invadiu minha casa. Ah, cala a boca, Dursley, seu cara de passa, disse o gigante. Esticou o braço para trás do sofá e arrancou a arma das mãos do tio Walter. Vergou-a no meio como se ela fosse de borracha e atirou-a em um canto da sala. Tio Walter fez outro som esquisito, como um camundongo sendo pisado. Em todo caso, Harry, disse o gigante dando as costas para o Dursley. Feliz aniversário para você. Tem uma coisa para você aqui. Talvez tenha sentado nela sem querer, mas o gosto continua bom. De um bolso interno do casaco preto, ele tirou uma caixa meio amassada. Harry abriu-a com os dedos trêmulos. Dentro havia um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase Feliz Aniversário, escrita em glacê verde. Harry olhou para o gigante. Quis dizer obrigada, mas as palavras se perderam a caminho da boca. E em lugar disso, o que disse foi Quem é você? Tudo muito chocante, né? Eu acho que esse foi o primeiro bolo de aniversário que o Harry recebeu. Não sei se ele vai comentar aqui em algum lugar, mas achismo meu. Mas
Ele chega, esse gigante, do nada, conhece ele sem ele saber como, entrega um bolo pra ele, sabe que é aniversário dele. Aí ele perguntou, quem é você? O gigante deu uma risada abafada. Ah, é verdade, eu não me apresentei. Rubio Hagrid, guardião das chaves e das terras de Hogwarts. Estendeu a mão enorme e sacudiu o braço inteiro de Harry. E que tal o chá, hein? Perguntou esfregando as mãos. Eu não diria não a uma pessoa mais forte, se é que você me entende. Seus olhos bateram na lareira vazia, em que ficara o pacote carbonizado de cereal, e ele soltou uma risadinha desdenhosa. Curvou-se para a lareira. Não viram o que ele estava fazendo, mas quando se afastou, um segundo depois, havia dentro dela um clarão ribombante. O fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido com sua luz tremeluzente, e Harry sentiu o calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente. O gigante se recostou no sofá, que afundou um pouco sob o seu peso, e começou a tirar coisas de todo o gênero dos bolsos do casaco. Uma chaleira de cobre, uma embalagem amassada de salsichas. Gente, essa salsicha deve estar daquele jeito, né? Suspeita. Um espeto, um bule de chá, várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar de que ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá. Logo, o casebre se encheu com o ruído e o cheiro de salsichas fritas. Peraí, eu disse que essa salsicha deve estar suspeita. Mas, agora que eu fui reparar que a salsicha estava nos bolsos dele. Olha o tanto de coisa que ele tirou do bolso dele. E outra, quem guarda a salsicha no bolso? Quem guarda uma chaleira no bolso? E como que cabia um bolo no bolso dele? Primeiro que a gente já sabe que ele é gigante. Gente, mas ele tinha que ser muito gigante para ter um bolso que coubesse tudo isso. Ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava. Mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas, se suculenta eu já não sei, ligeiramente queimadas do espeto, Duda se mexeu. Tio Walter disse com rispidez. Não toque em nada que ele lhe der, Duda. O gigante deu uma risadinha ameaçadora. Esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais, Dursley. Não se preocupe. Debochado. E passou as salsichas para Harry, que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso. Mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do gigante. A fome faz a gente gostar de umas comidas duvidosas mesmo. Finalmente, como ninguém parecia disposto a explicar nada, ele disse, me desculpe, mas continuo sem saber realmente quem você é. O gigante tomou um grande gole de chá e limpou a boca com as costas da mão. Me chame de Rubio, é como todos me chamam. E como lhe disse, sou o guardião das chaves de Hogwarts. Você sabe tudo sobre Hogwarts, é claro? Ah, não, disse Harry. Hagrid pareceu chocado. Sinto muito, expressou-se Harry a dizer, que ele percebeu que ele ficou... Era para ele saber de algo que ele não sabia, então ele já pediu desculpa. Sente muito, vociferou Hagrid, virando-se para encarar os Dursley, que tinham recuado para as sombras. Eles é que deviam sentir muito. Eu sabia que você não estava recebendo as cartas, mas nunca pensei que nem ao menos sabia da existência de Hogwarts para apelar. Você nunca se perguntou onde foi que seus pais aprenderam tudo? Tudo o quê? Perguntou Harry. Tudo o quê? Berrou Hagrid. Olha, esperei um segundo. Ele se levantara de um salto. Na raiva parecia encher o casebre todo. Os Dursley se encolhiam contra a parede. Vocês vão querer me dizer, rosnou para os Dursley, que este menino não sabe nada? De nada? Harry achou que a coisa estava indo longe demais, afinal tinha frequentado a escola e suas notas não eram tão ruins. Eu sei alguma coisa, falou. Sei, sabe, matemática e outras coisas. Ele não tinha ideia do que o Hagrid estava falando. Mas Hagrid dispensou com um abano de mão e disse, do nosso mundo. Quer dizer, seu mundo, meu mundo, o mundo dos seus pais. Que mundo? Hagrid parecia prestes a explodir. Dursleys, urrou ele. Tio Walter, que ficara muito pálido, murmurou alguma coisa ininteligível. Hagrid olhou alucinado para Harry. Mas você deve saber quem foram sua mãe e seu pai. Quer dizer, eles são famosos, você é famoso. Quê? Meu pai e minha mãe eram famosos? Você não sabe? Você não sabe. Hagrid correu os dedos pelos cabelos, fixando em Harry um olhar perplexo. Você não sabe quem é? Perguntou finalmente. Tio Walter de repente encontrou a voz.
Pare, ordenou. Pare agora mesmo. Eu proíbo de contar qualquer coisa ao menino. Um homem mais corajoso do que Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu. Quando Hagrid falou, cada sílaba tremia de raiva. Você nunca contou? Nunca contou que o Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele? Eu estava lá, eu vi o Dumbledore deixar a carta, Dursley. E você escondeu dele todos esses anos? Escondeu o que de mim? Perguntou Harry ansioso. Pare, eu proíbo! Gritou o tio Walter em pânico. Tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror. Ah, vão tomar banho vocês dois, disse Hagrid. Harry, você é um bruxo. O casebre mergulhou em silêncio. Ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento. Eu sou o quê? Ofegou Harry. Um bruxo, é claro, repetiu Hagrid, recostando-se no sofá, que gemeu e afundou ainda mais. E um bruxo de primeira, eu diria, depois que receber um pequeno treino. Com uma mãe e o pai como seus, o que mais você poderia ser? Eu acho que já está na hora de ler a sua carta. Harry estendeu a mão, finalmente para receber um envelope meio amarelo, endereçado em tinta verde para a Sra. H. Potter, o soalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Ele puxou a carta e leu. Finalmente, glória aleluia, ele está pegando a carta que tentaram dar para ele por uma semana. Foi uma semana que essas cartas vieram chegando todos os dias. E os Dursley enlouquecendo até chegar ali naquele casebre no meio do mar. Que a carta estava até endereçada desse jeito, né? O soalho, casebre sobre o rochedo, o mar. Muito engraçado. Mas finalmente, depois de 7 dias, ele conseguiu pegar a carta. E a gente, faz quantos anos que você está esperando chegar a sua carta? O Harry Potter esperou 7 ali para conseguir abrir. Eu, uns 20 anos esperando essa carta chegar. Desde que eu conheci Harry Potter. E você, faz quantos anos que você tá esperando a sua carta chegar na sua casa e até hoje nada? Acho que esqueceram da gente. Comenta aí embaixo quantos anos você tá esperando a sua carta. E lá na carta dizia o seguinte: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Diretor, Alvo Dumbledore. Ordem de Merlin, primeira classe, Grande Feiticeiro, Bruxo-Chefe, Cacique Supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Sabe, parece aqueles nome de carro com nome e sobrenome, tipo Ford, Focus, Titânia, Plus 2.0. Híbrido. Então é Ordem de Merlin, primeira classe, Grande Feiticeiro, Bruxo-Chefe, Cacique Supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Gente, quantos anos o Dumbledore tem pra ter conseguido todos esses títulos? Parece que ele tem aí uns 150, 200 anos de tanta coisa que ele conquistou na vida dele, sério. E aí vem a carta. Prezado Sr. Potter. Ó, só um adendo aqui. Quem está escrevendo aqui é a Minerva McGonagall, diretora substituta. Ela é a vice-diretora, né? Então foi ela que escreveu a carta, apesar de lá em cima tá o nome do alvo, Dumbledore. Só tá descrevendo quem é o diretor. Diretor Alvo Dumbledore, mas quem escreveu foi a Minerva. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que Vossa Senhoria tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1º de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Gente, então as aulas iam começar um mês depois. No filme, a gente tem a impressão de que o Hagrid chega lá, pega o Harry, fala que ele é um bruxo, pega ele, já vai comprar os materiais escolares no outro dia. Mas é um mês depois, é porque no filme não dá tempo de mostrar tudo isso, né, etc. Mas a gente entende lá assistindo que parece que é um dia depois, mas não. Ele teve que esperar um mês ainda na casa dos Dursley. Que tortura. E, pelo que a gente viu aqui, nesse dia era o último dia para ele responder aquela carta. Por isso que eles insistiram tanto e por isso que teve que ir o Hagrid entregar a carta. Aí acabou a carta, agora a gente vai voltar aqui. As perguntas explodiam na cabeça de Harry, como fogos de artifício, e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro. Passado alguns minutos, gaguejou. O que querem dizer com estão aguardando minha coruja?
Tanta coisa pra perguntar, e ele quer perguntar o que quer dizer estão aguardando a minha coruja. Realmente, se você não faz parte do mundo bruxo, se fosse a gente, por exemplo, sem ter conhecimento de nada, você não ia entender o que significa estão aguardando a minha coruja. Mas mesmo assim, né, eu teria perguntado outras coisas. O que é Hogwarts? Que escola é essa? De onde vêm os bruxos? De onde surgiu? Como assim eu sou bruxo? Bruxo é uma coisa ruim, é uma coisa boa? Que você fala bruxo? Bruxo parece soa como algo ruim, né? De bruxaria, de coisa errada, né? Tanta coisa pra perguntar. O que você perguntaria pro Hagrid depois de ler essa carta? Escreve aqui nos comentários. Gárgulas galopantes? Isso me lembra uma coisa, disse Hagrid batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo. E do outro bolso interno do casaco tirou uma coruja. Uma coruja de verdade, viva, meio arrepiada. Uma longa pena e um rolo de pergaminho. Gente, coitada da coruja. Ele tirou a coruja do bolso. Coitadinha da coruja. Gente, de novo, ele tem que ser muito mais gigante do que a gente vê nos filmes pra caber isso tudo nos bolsos dele, porque isso não é normal. Gente, depois que agora eu vi uma coruja ali, essa coruja deve fazer cocô lá dentro do bolso do Hagrid. Eu não comeria esse bolo. E eu não comeria aquela salsicha. Mas o coitado do Harry passava fome, né? Com os Dursley. Quando você passa fome, você come qualquer coisa. E com a língua entre os dentes, ele rabiscou um bilhete que Harry pôde ler de cabeça para baixo. E ele escreveu assim no bilhete. Prezado Sr. Dumbledore, entreguei a carta a Harry. Vou levá-lo amanhã para comprar o material. O tempo está horrível. Espero que o senhor esteja bem. Hagrid. Opa, me enganei, olha. Aqui diz que ele vai levá-lo no outro dia para comprar o material. Então, o que a gente acha? Então, é verdade que está no filme. Ele entregou a carta, no outro dia ele saiu e foi comprar os materiais. O que não aconteceu foi que logo depois de comprar os materiais, eles foram para Hogwarts. Porque lá no filme a gente também entende isso. A gente entende que o Hagrid apareceu, no outro dia eles foram comprar os materiais e que no mesmo dia, dá a impressão de que no mesmo dia, eles foram lá pegar o trem para Hogwarts. Só que a aula ia começar um mês depois. Então, eles realmente foram comprar os materiais no dia seguinte, mas não foram pegar o trem para Hogwarts, porque ele ainda tinha que esperar um mês para começar as aulas. Hagrid enrolou o pergaminho, entregou a coruja, que o prendeu no bico. Depois, ele foi até a porta e lançou a ave na tempestade. Tadinha da coruja, gente, vai tomar um banho. Quando voltou, sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone. Harry percebeu que sua boca se abrira e fechou rapidamente. Onde é que eu estava? Disse Hagrid. Mas naquele momento, o tio Walter, ainda cor de cera, mas parecendo furioso, adiantou-se até a luz da lareira. Ele não vai, falou. Hagrid resmungou. Eu gostaria de ver um grande trouxa como você impedi-lo, respondeu. Um quê? Perguntou Harry interessado. O trouxa, disse Hagrid. É como chamamos gente que não é mágica como nós. E você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida. Verdade. Juramos quando aceitamos que poríamos um fim nessa bobagem, disse tio Walter. Juramos que erradicaríamos isso nele. Bruxo, francamente. Você sabia? Perguntou Harry. Você sabia que eu sou um bruxo? Sabia, guinchou tia Petúnia de repente. Sabia. Claro que sabíamos. Como poderíamos saber, a maldita da minha irmã sendo o que era? Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi para aquela escola e voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que via como ela era, uma aberração da natureza. Mas para minha mãe e meu pai, não, era Lilian isso, Lilian aquilo. Tinha orgulho de ter uma bruxa na família. Gente, vocês viram o jeito que ela falou da irmã dela? Ela falou a maldita da minha irmã. A aberração da natureza. Gente, mas dá pra ver aqui no final, quando ela fala que o pai e a mãe dela falavam, Lilian isso, Lilian aquilo, que ela tinha uma certa inveja. E aqui eu vou contar pra vocês por que eu tô me baseando nisso. Além de estar aqui escrito, né, que os pais dela ficavam
orgulhosos da Lilian, né, animados, até porque, né, gente, imagina você ter um filho que vai pra Hogwarts, que é bruxo, que tem poderes super especiais, né, porque esse aqui é como se fosse um super-herói, imagina, como se você tivesse poderes. E eu vou contar uma coisa pra vocês, que não tá aqui no livro, mas que a autora revelou, que a Petúnia mandou uma carta pro Dumbledore pedindo pra ela ir pra escola, pedindo pra ela poder entrar na escola. E o Dumbledore disse que não tinha como, não podia, porque era uma escola de magia, ela não era, né, ela não tinha poderes. Então imagina, tadinha, imagina se fosse você vendo a sua irmã ganhando superpoderes, você ter uma varinha ali, ter superpoderes como se fosse um super-herói, e você não pode ter, e seus pais ficam super orgulhosos da irmã. Eu não duvido que os pais dela não tinham orgulho dela também, mas é que você acaba ficando com inveja, né? E era isso que a Petúnia desenvolveu, porque ela queria aquilo também, ela era só uma criança. Só que ela cresceu com esse ressentimento da irmã e passou esse ressentimento pro coitado do Harry, que teve que sofrer abusos, maltrato, porque ela ficou com esse ressentimento. E o marido dela, né, que já não era uma pessoa boa, ela passou esse ressentimento para ele também, e os dois maltratavam o Harry demais. Ela parou para suspirar profundamente, e aí continuou seu discurso. Parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos. Então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa. Casaram e tiveram você. E é claro que eu sabia que você ia ser igual, esquisito, anormal. E então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. Gente, sério, eu fico assim, encabulado. Porque eu fico pensando, uma criança ouvindo isso. Que na época ele tinha acabado de fazer 11 anos, gente. 10 anos a criança tinha no dia anterior. Ouvindo isso aqui. Que olha o jeito que ela fala dos pais dele. Me fez o favor de se explodir e nos deixar entalados com você. E olha o jeito que ela fala dele. Por mais que ela tenha sentido essa inveja, por mais que tudo isso tenha acontecido, nada justifica o jeito que ela tratou o Harry e o jeito que o tio Walter tratou ele, tá? Porque nada justifica o abuso, não. A gente entende a pessoa, o que aconteceu, mas não justifica os maltratos que ela fez. Tem muita gente que sofreu quando criança e não maltrata as outras pessoas. Então, isso não é desculpa. Isso é mau caratismo. Harry ficara muito branco. Assim que encontrou a voz, disse: se explodir, você me disse que eles morreram num acidente de carro. Acidente de carro? Rugiu Hagrid, erguendo-se com tanta raiva que os Dursley voltaram correndo para o canto da sala. Como é que um acidente de carro poderia matar Lily e Tiago Potter? Isso é um absurdo, um escândalo. E Harry Potter não conhecer a própria história, quando qualquer garoto do nosso mundo conhece o nome dele? Mas por quê? O que aconteceu? Perguntou Harry ansioso. A raiva desapareceu do rosto de Hagrid. Ele pareceu repentinamente aflito. Eu nunca esperei isso, disse-o numa voz contida e preocupada. Eu não fazia ideia de quanto você desconhecia. Quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo... Ah, Harry, não sei se eu sou a pessoa certa para lhe contar, mas alguém tem que contar. Você não pode viajar para Hogwarts sem saber. Ele lançou um olhar feio aos Dursley. Bom, é melhor você saber o que eu puder lhe contar, mas não posso lhe contar tudo. Só um grande mistério em algumas partes. Ele se sentou, fitou o fogo durante alguns segundos e então falou. Começa, eu acho, com uma pessoa chamada... Ai, mas é incrível você não saber o nome dele. Todo mundo no nosso mundo sabe. Quem? Bom, não gosto de dizer o nome dele se puder evitar. Ninguém gosta. Por que não? Gárgulas vorazes, Harry? As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal. Tão mal quanto alguém pode virar. Pior. Pior do que o pior. O nome dele era... Hagrid engoliu seco, mas não conseguiu dizer nada. E se você escrevesse? Sugeriu Harry. Não sei soletrar o nome dele. Ah, está bem. Voldemort. Hagrid estremeceu. Não me faça repetir. É engraçado, né? Eu tava pensando... por que eles tinham medo de falar o nome do Voldemort? Porque, tá, ele fez muitas coisas ruins, matou pessoas, queria matar as pessoas que eram bruxos, mas que não vieram de família de sangue puro, que eles falavam, né? De sangue puro bruxo, que nasceu numa família trouxa.
achava que, que eles eram superiores aos trouxas, que eles eram superiores a essas pessoas que nasceram em família trouxa, mas que tinham poderes. E ele realmente fez muita coisa ruim. Mas por que eles tinham medo de falar o nome do Voldemort? Porque assim, Hitler também fez muita coisa ruim, não é verdade? Muita coisa horrível, matou um monte de pessoas no regime dele. Ele também se achava superior. Só que ninguém tem nome de falar o nome dele. Por mais coisas ruins que ele fez, coisas terríveis que ele fez, então eu não sei porque que os bruxos tinham esse medo de falar o nome do Voldemort. Talvez mais pra frente, ou nos outros livros, eles expliquem pra gente. Mas até agora dá pra ver, dá pra entender pelo que o Harry está falando, que eles não gostam de falar o nome, e é por isso que todo mundo usa, né, aquele você sabe quem. Em todo caso, esse bruxo, faz 20 anos agora, começou a procurar seguidores. E conseguiu alguns por medo. Outros porque queriam ter um pouco de poder. Sim, porque ele estava ficando poderoso. Dias funestos, Harry. Ninguém sabia em quem confiar. Ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos. Coisas horríveis aconteciam. Ele estava tomando poder. Claro que algumas pessoas se opuseram a ele e ele as matou. Terrível. Um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts. Acho que Dumbledore era o único que você sabe quem tinha medo. Não ousou se apoderar da escola no começo, pelo menos. Aqui já começa dizendo pra gente que Hogwarts, né, era um dos lugares mais seguros. Foi aí que a gente aprende, né, que Hogwarts é bem protegido, a gente tem essa ideia de que lá é um lugar tranquilo para os estudantes. Aqui, no primeiro livro, depois a gente descobre nos outros livros todos que não era assim. Bom, podia ter sido antes, né? Talvez estava bem antes de existir um bruxo das trevas ali que estava querendo destruir um estudante dentro da escola. Porque depois que surgiu esse bruxo das trevas aí, o Voldemort, querendo destruir o Harry, aí parece que a escola não era tão segura assim, não. Apesar de que nos livros a gente vê todas as medidas de segurança que eles tomavam, que realmente eram boas medidas de segurança e fortes, só que ainda não eram suficientes, porque conseguia entrar ameaças dentro da escola e etc. A gente vai ver mais pra frente. Ora, sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci. Primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo. Vocês têm noção de que é a primeira vez que o Harry ouve algo bom sobre os pais dele? Primeiro porque a tia Petúnia e o tio Dursley nunca falavam do pai dele. E quando falavam, falavam mal. Falavam com desdém, mas nem tocavam nos pais dele. Então ele não sabia nada dos pais dele. A única coisa que ele sabia é que eles tinham morrido num acidente de carro, que foi o que contaram pra eles. Mais nada, ele não tinha ideia, ele não sabia quem ele era, ele não sabia de onde ele vinha, ele não sabia se ele era parecido ou não com os pais. Aqui até agora a gente não viu nada sobre ele ter alguma foto dos pais dele, eu acho que ele não tinha. Ele não sabia quem ele tinha puxado, qual que era a genética dele, se a personalidade dele era parecida com os pais dele ou não. Então ele não sabia. Ele era completamente assim, sem noção da descendência dele. E aqui ele vai começar a aprender um pouquinho sobre os pais dele, pelas pessoas que conheceram eles, né? E aqui é muito, assim, é emocionante saber, pensar nisso tudo, né? Que ele não tinha ideia de nada sobre os pais dele. E aqui é a primeira vez na vida que ele ouve alguém falando alguma coisa boa dos pais. E ele já viu, né? O Hagrid já disse que eles eram os melhores bruxos que ele já tinha conhecido. Suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a ele antes. Provavelmente sabia que eram muito chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas. Talvez ele achasse que podia convencê-los. Talvez quisesse tirar os dois do caminho. Só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando no Dia das Bruxas faz 10 anos. Na época você só tinha 1 ano. Ele foi à sua casa e Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assoou o nariz, fazendo barulho de uma buzina de nevoeiro. Desculpe, disse, mas é muito triste. Conheci a sua mãe e seu pai e não podia existir gente melhor.
Em todo caso, você sabe quem matou os dois? E então, esse é o verdadeiro mistério da coisa. Ele tentou matar você. Queria fazer o serviço completo, eu acho. Ou então tinha começado a gostar de matar, mas não conseguiu. Você nunca se perguntou como arranjou essa cicatriz na testa? Isso não foi um corte normal. Isso é o que se ganha quando o feitiço poderoso e maligno atinge a gente. Destruiu seus pais e até a sua casa, mas não fez efeito em você. E é por isso que você é famoso, Harry. Ninguém nunca sobrevivia depois que ele decidia matar. Ninguém a não ser você. E ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época. Os McKinnon, os Bone, os Prewitt. E você era apenas um bebê e sobreviveu. Aqui a gente já vê qual que era a concepção das pessoas. Ninguém sabia por que o Voldemort queria matar eles. Não sabiam ao certo, né? Eles imaginavam. Porque o Voldemort matava todo mundo que se opunha contra ele. Então era fácil você imaginar que ele queria matar os Potter. Porque eles eram da Ordem da Fênix, eles estavam lutando contra o Voldemort. Era fácil você imaginar que ele simplesmente queria matar eles porque eles eram opostos ao Voldemort. Então era isso que as pessoas achavam. E nós só vamos descobrir o motivo real muito lá pra frente nos livros. Vai demorar muito tempo, eu não vou contar pra vocês, não vou fazer o spoiler, mas se você assistir os filmes você vai saber, não tem o que fazer, né? Mas se por acaso tem alguém aqui que não assistiu os filmes, essa é uma parte muito importante que eu vou guardar. Vou aguardar a gente chegar nessa parte lá pra você ficar sabendo, pra ficar mais emocionante. Algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry. Quando a história de Hagrid ia terminando, ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde, com mais clareza do que se lembrava antes. Ele se lembrou de mais uma coisa. Pela primeira vez na vida, uma risada alta, fria e cruel. Então ele tinha uma certa memória, a gente já viu aqui em alguns dos capítulos anteriores, de algo que aconteceu naquele dia. Ele se lembrava da luz verde. E ele não entendia o que luz verde, né? Porque carro não tem luz verde se for um acidente de carro. Ele não sabia de onde vinha, ele achava que devia ser do carro mesmo, no meio do acidente. Ele não sabia o que era, agora ele sabe. Então aí a memória dele começou a voltar com o que o Hagrid relatou. E ele lembrou de mais algumas coisas. E lembrou desse grito, essa risada cruel, fria. O Voldemort estava ali dando risada, tendo prazer de matar os pais dele, né? Hagrid o observava com tristeza. Eu mesmo retirei da casa destruída, por ordem de Dumbledore. Trouxe você pra essa gente. Um monte de baboseiras antigas, disse o tio Walter. Harry se assustou, quase esquecera que os Dursley estavam ali. Tio Walter, sem dúvida, tinha recuperado a coragem. Olhava ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados. Agora ouça aqui, moleque, vociferou. Aceito que você seja meio estranho. Provavelmente nada que uma boa surra não pudesse ter curado. E quanto aos seus pais, bem, eles eram excêntricos, não há como negar. E o mundo está melhor sem eles. Nossa senhora, eles eram muito maldosos, as coisas que eles falavam. Receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias. Foi o que previ, sempre soube que ia acabar mal. Mas naquele instante, Hagrid ergueu-se de um salto do sofá, puxou um guarda-chuva cor-de-rosa e arrebentado de dentro do casaco. Apontou-o como uma espada para tio Walter e disse: um guarda-chuva cor-de-rosa combina demais, né? Com Hagrid, com gigante, cabeludo, barbudo. Estou lhe avisando, Dursley, estou lhe avisando, nem mais uma palavra. Ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo, a coragem do tio Walter fraquejou outra vez. Ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio. Assim está melhor, disse Hagrid, arquejando e tornando a se sentar no sofá, que desta vez afundou de vez até o chão. Harry, nesse meio tempo, continuava a ter perguntas a fazer, centenas delas. Mas o que aconteceu ao Vol... Ah, desculpe, quero dizer, você sabe quem. Boa pergunta, Harry. Desapareceu. Sumiu, na mesma noite em que tentou matar você. O que faz você ainda mais famoso. É o maior mistério, entende? Ele estava ficando cada dia mais poderoso. Por que foi embora? Tem quem diga que ele morreu. Besteira, na minha opinião. Não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer. Tem quem diga que ainda está lá fora, esperando, ou coisa parecida, mas não acredito.
Gente que estava do lado dele voltou para o nosso. Uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe. Acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar. A maioria de nós acha que ele ainda anda por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar. Porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Aconteceu alguma coisa naquela noite com a que ele não estava contando. Eu não sei o que foi, ninguém sabe, mas alguma coisa em você o aleijou para valer. Então aqui a gente tem muito mais informação do que aconteceu do que lá no filme. O Hagrid conta muito mais detalhadamente algumas coisas sobre aquela noite, sobre o que aconteceu depois. A gente tá descobrindo aqui que tinha muita gente que estava do lado dele, que voltou pro lado certo, né? Dizendo que eles tinham meio que sido hipnotizados, que tem uma maldição lá que se chama impérios, que se você joga essa maldição em uma pessoa, você consegue controlar o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Ela tá meio que hipnotizada para fazer o que você quer. Então é isso que ele tá dizendo, que tem gente que parece que saiu de um transe. Provavelmente tem gente aqui que não estava nessa maldição, que não estava nesse transe e que falou isso para se livrar de ser preso. Hagrid fitou Harry com calor e respeito iluminando seus olhos. Mas Harry, em vez de se sentir contente e orgulhoso, teve a certeza de que tinha havido um terrível engano. Bruxo, ele? Como era possível? Passar a vida dominado por Duda e infernizado pela tia Petúnia e pelo tio Walter. Se era realmente um bruxo, por que eles não tinham se transformado em sapos toda vez que tentaram prendê-lo no armário? Se uma vez derrotaram o maior feiticeiro do mundo, como é que Duda sempre pudera chutá-lo para cá e para lá, como se fosse uma bola de futebol? Então vocês lembram que teve um capítulo aí que diz que o Harry, a única coisa que ele gostava dele era cicatriz. Aí a gente vê que ele tinha uma baixa autoestima, e aqui dá pra ver de novo, ele não consegue acreditar que ele era bruxo. Rúbio disse calmo, acho que você deve ter cometido um engano. Acho que não posso ser um bruxo. Ele duvidava dele mesmo, né? Para sua surpresa, Hagrid deu uma risadinha abafada. Não é bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado? Harry olhou para o fogo, pensando bem. Cada coisa estranha que deixara os seus tios furiosos tinha acontecido quando ele, Harry, estava perturbado ou com raiva. Perseguido pela turma de Duda, pusera-se de repente fora do seu alcance. Receoso de ir para a escola com aquele corte ridículo, conseguira fazer os cabelos crescerem de novo. E da última vez que Duda batera nele, não fora a forra sem perceber que estava fazendo isto? Não mandar uma cobra atacá-lo? Harry olhou para Hagrid, sorrindo, e viu que ele ria abertamente para ele. Então ele começou a lembrar das coisas estranhas que aconteceram com ele. Vocês lembram que a gente já comentou nos outros capítulos? Que a tia Petúnia, ele não falou aqui, mas a tia Petúnia tentou colocar um macacão horrível nele, que era do Duda. E o macacão foi encolhendo, encolhendo, encolhendo. Quanto mais ela tentava, mais o macacão encolhia até ficar piquititico, o cabelo dedinho, mindinho dele. Que ela cortou o cabelo dele e deixou só uma franja pra cobrir a tatuagem, não, a cicatriz. E ele ficou morrendo de vergonha, não queria ir pra escola daquele jeito. No outro dia amanheceu com o cabelo grande, normal, e ninguém entendia como. Que a cobra, que o vidro ali no zoológico da cobra desapareceu e a cobra saiu de lá, que ele conversou com a cobra. Então ele começou a lembrar de quando ele foi parar no telhado da escola, ele começou a lembrar de todas essas coisas que não tinham sentido e agora ele começou a compreender. Viu? Disse Hagrid. Harry Potter não é bruxo? Espere, você vai ser famoso em Hogwarts. Mas o tio Walter não ia ceder sem brigar. Eu já não disse que ele não vai, sibilou. Ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso. Li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo, livros de feitiço, varinhas mágicas e... Se ele quiser ir, um trouxão como você não vai poder impedir, resmungou Hagrid raivoso. Impedir o filho de Lily e Tiago Potter de ir para Hogwarts? Você enlouqueceu? Ele está inscrito desde que nasceu. Vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo. 7 anos lá e ele nem vai se reconhecer. Vai estudar com garotos iguais a ele, para variar. E vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve, Alvo Dumbledore. Não vou pagar para nenhum velho biruta e pateta para ensiná-lo a fazer mágicas, gritou o tio Walter. Mas ele finalmente fora longe demais. Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou por cima da cabeça.
Nunca insulte alvo Dumbledore na minha frente. E girou o guarda-chuva no ar, baixando-o até apontar para Duda. Houve um lampejo de luz violeta, o estalo de uma bombinha, um grito agudo, e no segundo seguinte, Duda estava dançando no mesmo lugar com as mãos apertando a barriga banhuda, guinchando de dor. Quando Duda virou as costas, Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele. Tio Walter urrou, puxando tia Petúnia e Duda para o quarto. Lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair. Gente, eu fiquei com dó do Duda, né, gente? Um rabo de porco saindo ali da sua bunda, não dá, não. Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba. Ai, não devia ter perdido esses cribeiras, disse arrependido. Mas em todo caso saiu errado. Queria transformá-lo em porco. Mas acho que ele já parecia tanto comum que não pude fazer muita coisa. E olhou de esguela para Harry, por baixo das sobrancelhas peludas. Fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts, falou. Não tenho permissão para fazer mágicas, rigorosamente falando. Permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você e entregar as cartas e coisas assim. Uma das razões porque eu queria tanto esse trabalho. Então, aqui a gente já aprende que o Hagrid não tinha permissão para fazer magia. E no filme a gente acha ali que ele não podia fazer, que ele estava fazendo ali escondido. Que ele tinha essa varinha ali escondida, esse pedaços de varinha escondido no guarda-chuva dele. Alguma coisa que dava poder ali pro guarda-chuva dele. Eu acho que tinha pedaços de varinha dele lá no guarda-chuva. Eu não tenho certeza, tá? É só achismo da minha cabeça. Não sei se tá no livro isso, algumas coisas, mas eu vi isso em algum lugar aí na internet. Mas aqui a gente entende mais. A gente entende que eles permitiram sim que ele usasse magia pra encontrar o Harry. Ele só não podia, né, transformar o menino em porco. Que ainda não deu certo, ficou só lá o rabinho, né? Aí o Harry perguntou, por que você não pode fazer mágicas? Ah, bom, eu estive em Hogwarts, mas fui expulso, pra falar a verdade. No 3º ano. Eles partiram a minha varinha ao meio e tudo mais, mas Dumbledore me deixou ficar como guarda-caça. Grande sujeito, Dumbledore. Por que você foi expulso? Ah, já está ficando tarde, temos muito o que fazer amanhã, disse Hagrid em voz alta. Temos que ir à cidade comprar os seus livros e etc. Ele tirou o grosso casaco preto e atirou a Harry. Antes da gente continuar, que só falta um parágrafo, você já se inscreveu, já curtiu, e eu quero fazer um comentário aqui sobre o Hagrid. Ele fugiu da pergunta de por que ele foi expulso. Ele não contou. Sinceramente, eu no lugar do Harry, não sei se teria muita confiança. É óbvio, né? Um cara gigante entrou, invadindo a sua casa, dizendo um monte de coisa louca, que você é bruxo, contando um monte de coisa sobre seus pais que você não sabia, sobre um mundo que você não sabia que existia, que você tem superpoderes, e ainda queria levar ele para fazer os materiais sozinho. O cara foi expulso da escola, não quis falar por quê. Então é tudo meio suspeito. Mas o que fez com que o Harry conseguisse confiar um pouco no Hagrid? Primeiro porque ele lembrou de todas as coisas estranhas que ele fez. Porque nada daquilo que aconteceu com ele era normal. Da cobra, do cabelo, da roupa encolhendo. Então ele percebeu que podia ser verdade o que ele tá falando. E também não foi só isso. Porque a tia Petúnia corroborou com a história. Porque se ela não tivesse falado nada, se eles estivessem fingindo que não sabia de nada, talvez, né, ia ser muito suspeito, né, deixar o Harry sair com um gigante que acabou de chegar, invadindo a casa, né, fazendo um monte de coisas estranhas. Mas, como ela contou a história, ela disse realmente que a irmã dela era bruxa, que ela tinha recebido uma carta e etc. Aí faz sentido ele acreditar, ele sair com o Hagrid, né? Mas, gente, é muita informação, né, pro coitado do menino. Em tão pouco tempo, descobri que ele era bruxo, já saí, já comprou os materiais e etc. Muita emoção pro Harry. E ele tirou o grosso casaco preto e atirou a Harry. Pode ficar com ele, não se assuste se ele mexer um pouco. Acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos.
como que esse casaco deve ter ficado no Harry, né? O casaco gigante dele que tinha uma coruja, que tinha um bolo, que tinha um pule. Acho que o Harry não ia conseguir nem andar de tão pesado que seria esse casaco. Mas eu fiz aqui um vídeo de tudo o que nós sabemos sobre a série que vai sair de Harry Potter até agora. E clica nele para poder assistir, para ficar por dentro da série também. E te vejo no próximo capítulo.